No programa de hoje estaremos recebendo a visita do Sr. Paulo Roberto de Jesus. Ele trabalhou na Polícia Militar do Estado de São Paulo e atuou de 2005 a 2012 como instrutor do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, em várias escolas dos municípios, e na conscientização de crianças e adolescentes de 9 a 12 anos, da 5ª a 7ª série, e estuda atualmente faculdade de Pedagogia em licenciatura. Muito bom. Realizou inúmeras palestras no ensino fundamental e também não só para jovens da 5ª a 7ª série, também como do ensino médio na cidade de São Caetano do Sul. E esse ano de 2013 foi eleito como vereador da cidade de São Caetano. E hoje estará falando sobre drogas. Estou fora. Mas antes de conhecermos a palavra do nosso querido companheiro Paulo Roberto, vamos escutar a palavra amiga do pastor Getúlio e voltamos já. Aguardem. Equipe do programa Família, Cláudio, meu amigo, você assinante, é muito bom estar aqui novamente e ter o privilégio de trazer ao seu coração um pouquinho mais da palavra de Deus. Olhe comigo para o que diz a Bíblia. Salmo de número 118, primeira parte apenas do verso de número 28. Tu és o meu Deus, graças te darei. Nós vivemos um tempo, queridos, em que Deus tem se tornado subjetivo. Deus tem se tornado complemento, Deus tem se tornado opcional. Mas a Bíblia diz que isso não é verdade. Deus não é uma opção, Deus não é um complemento, Deus não é uma alternativa. Deus é a única alternativa, a única verdade, como disse Jesus, o único caminho, a única fonte de vida. E viver não é fácil. Já dizem os poetas, viver não é fácil. Viver sem Deus é pior ainda. Confiar em si mesmo de que você pode superar o problema que te prende, que te escraviza, que faz outras pessoas sofrerem. Confie no Senhor. Acredite no Senhor. Lembre-se do salmista, tu és o meu Deus. O Senhor não vai me decepcionar, eu creio dessa maneira. O Senhor não vai me abandonar, eu tenho certeza disso. O Senhor não vai me deixar à própria sorte, à minha própria sorte. A Bíblia diz, Deus está comigo. O salmista declara isso. Tenha essa convicção no coração. Viva nessa certeza e você vai descobrir um caminho novo, uma possibilidade nova, que você ainda não conhecia e que vai se mostrar a única eficaz para te ajudar a ser o que você deseja ser, sair do que você deseja sair, viver o que você quer viver e trazer a si mesmo e a todos os que te rodeiam e que você ama a alegria que não se acaba. Creia em Deus. Creia em Deus como o seu Deus. Confie nele. Viva por ele. E seja feliz. É isso aí, pastor Getúlio. Você, assinante que está ouvindo essa palavra, é muito importante, porque realmente quem tem um ente querido que é portador dessa doença, da adicção, usuário de qualquer substância psicoativa, chega uma hora que desacredita em tudo e em todos, porque é uma peregrinação, é uma via sacra para muitos de vocês. E tem horas que somente é através de uma palavra de suporte de um pastor, enfim, de um orientador espiritual, como no caso o pastor Getúlio. Tem momentos que se você não entregar, você desiste, mas nós não estamos aqui para desistir, nós estamos aqui para acreditar. E quando você realmente desacredita no homem, é nessa hora que entra Deus. Então, antes de falar um pouquinho mais assim sobre essa experiência com a dependência, e quem tem experiência vai falar, convivendo com esses jovens, que poderia ser o seu filho, continue prestigiando, tire suas dúvidas, entre em contato conosco através do nosso e-mail, programabc@netserviços.com.br, serviço sem o cedilha, ou pela linha, pelo nosso hotline, 119 73 18 84 36. Nós temos aqui uma pessoa muito querida, tia Lu, especialista em dependência química e também com muita experiência com jovens
de toda espécie, não só dependentes químicos, mas que também às vezes perdeu a alegria em viver. Entre em contato conosco, que você vai ficar muito mais feliz. Agora vamos bater um papo com o nosso querido vereador atualmente, antes dentro da Proerd, fazendo um trabalho maravilhoso. E hoje, já sei um pouquinho dos seus projetos, que a gente vai explorar logo, logo, mas vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Cláudio, por estar aqui, né? É um prazer imenso falar um pouco do trabalho do Proerd, que é um trabalho, na realidade, da Polícia Militar. E esse trabalho, para quem não conhece, que é um programa educacional de resistência a drogas e violência, em São Caetano, iniciou por volta do ano de 97. Mais de 26 mil crianças já passaram por esse projeto. Um projeto que é realizado nas escolas, tanto estadual, municipal e até mesmo particular, que é um projeto que atende as crianças do 5º ano, que vai de 9 a 12 anos. Um trabalho que tem dado um resultado muito positivo. E você disse assim, já te apresentando, que você atuou somente na cidade de São Caetano ou em outras cidades aqui do ABC? Não, é assim. Na realidade, tenho 22 anos como policial militar. Eu era da Zona Leste, vim para São Caetano em 97, atuei em várias áreas e já conheci o Proerd. Porque, na realidade, o Proerd nada mais é que um trabalho comunitário. É um trabalho com famílias. E se dá também num trabalho voluntário para o policial. E atuei nessa área aí por mais ou menos quase 8 anos, e que não trabalhava só com jovens de 5º ano, mas com os adolescentes do 7º, 9º ano e até mesmo o colegial, passando algumas informações na parte de prevenção. Com a família também vocês desenvolviam esse trabalho? Muito pouco. O contato que eu tinha com as famílias era justamente nas escolas, na reunião de pais, onde muitos queriam não só me conhecer, mas outros colegas também que desenvolviam esse trabalho, e a gente tinha a oportunidade de dialogar, de trocar algumas ideias, até para saber como estava o comportamento daqueles nossos alunos em relação em casa. Perfeito. O Proerd já tem, assim, um cronograma das escolas que deve visitar durante o ano, ou vocês são requisitados pelas escolas? Não, funciona assim. Na realidade, é dividido em 2 semestres, o Proerd. Porque como é um período de 10 semanas, uma aula de 50 minutos, a gente não consegue atender a demanda, principalmente em São Caetano, que é um número muito grande. Na época, no meu caso, nós éramos em 2 a 3 instrutores. E a demanda é muito grande. Só o 5º ano, dependendo da escola, são 6 salas de aula. E é um trabalho que requer um preparo, uma atenção, um cuidado especial. Então, hoje, aliás, na época nós só atendíamos 5º ano, mas o Proerd, ele tem um trabalho até mais além do 5º ano, que vai o 7º ano, até mesmo o JCC, depois eu vou explicar um pouco mais. E eu vou continuar perguntando, porque para a gente que é meio leigo, principalmente de uma forma geral, gostamos assim de entender assim a extensão. É um trabalho de equipe. Como é que vocês trabalham dentro da escola? Então, o trabalho, na realidade, é um trabalho de equipe, muito bem colocado. É um trabalho de integração, justamente, escola, família e polícia militar. Porque é resgatar alguns valores que perderam lá atrás. Hoje, o papel de um policial do Proerd é trabalhar a conscientização. Então, ele requer um trabalho em conjunto, juntamente com a direção, com coordenadores, com professores, com as famílias também, falando da importância, do cuidado que essa família tem que ter com o seu filho, na parte da orientação, em relação à prevenção, seja qualquer tipo de droga, tanto as lícitas como as ilícitas. E aí, nessa equipe é composto por qual é o perfil dos profissionais que atuam? Então, o perfil do instrutor do Proerd, em primeiro lugar, tem que ser voluntário. Segundo, tem que não fazer nenhum uso de droga, nenhum tipo de drogas, principalmente as lícitas, né, que é permitido por lei, qualquer adulto utiliza, que é o próprio tabagismo e o alcoolismo. Segundo, tem que gostar de crianças. E, por último, ter uma conduta ilibável. Se não tiver esses requisitos... Está fora. Então, mas no caso, vocês têm pedagogos, tem psiquiatra, tem psicólogo, tem terapeutas. Quais os profissionais que envolvem para fazer o trabalho e como é apresentado nas escolas? Na realidade, a gente passa por um curso de 2 semanas, no horário das 7 às 18 horas, com uma extensão do trabalho, onde é feita uma avaliação do perfil desse profissional para trabalhar em sala de aula. São mentores, né, os profissionais que nos capacita para estar trabalhando na sala de aula,
E, diante de todo esse processo que ocorre nesse trabalho, é feita uma avaliação por psicólogos da Polícia Militar, até mesmo pelos nossos comandantes, que fazem uma avaliação do perfil desse policial que vai lidar com crianças e adolescentes. No caso, seriam só policiais? Só policiais. Porque, na realidade, por que se pensou no policial? Na realidade, esse trabalho não é um privilégio nosso do Brasil. Esse trabalho iniciou na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, devido ao grande problema com drogas, a violência, e começou a pensar o que fazer. Aí foi feito um estudo, diante das comunidades, quem seria a pessoa melhor com perfil para trabalhar em sala de aula. Então, se pensou em vários profissionais, com todo respeito, advogados, médicos, guardas municipais, enfim. E aí, no que se chegou com o objetivo? O policial. Porque é aquele policial que está fardado, que sempre está protegendo a sociedade, muitos têm como herói, e esse trabalho percorreu o mundo. Tanto é que tem em 58 países o PROERD, com siglas diferentes. Na realidade, lá vem como DARE, que é drogas, abuso, resistência educacional, que é as 4 letras. Inverte, mas o sentido é o mesmo. Mas aqui no Brasil foi feito o slogan como PROERD, um programa educacional de resistência a drogas e violência, que começou, na realidade, na cidade do Rio de Janeiro, e veio para São Paulo meados de 93 a 94. E hoje está no Brasil todo, realizado somente pelo policial militar. Policial fardado, equipado. A única coisa que o policial não entra na sala de aula, até mesmo para não aguçar a curiosidade das crianças, é a arma. Então, ele entra fardado, com colete, com equipamento, menos a arma. E desenvolve um trabalho de interagir, de conquistar aquela criança e de passar uma informação positiva em relação à parte de prevenção. É muito interessante também a figura do policial, porque já existe um certo até estigma da sociedade em relação ao policial. Tem muitos pais desses garotos que se assustam com a presença do policial. E é legal quebrar essa barreira com a criança, mostrando que o policial é amigo. Porque, infelizmente, dentro do estado de São Paulo e em muitos outros estados, o policial, algum tempo atrás, não tinha uma imagem querida, acessível, do diálogo. E a gente, alguns seriados, como aquele Chips, que também é de Los Angeles, mostram uma polícia muito mais acessível, mais amorosa, mais afetuosa. Quando a gente vê assim um pouco a nossa realidade, a polícia é meio assustadora. Às vezes a gente traz aqui alguém da polícia, né, um comandante, tivemos há pouco tempo, e ele assim, uma pessoa muito alegre, muito assim, interessante para se conversar, e eu comentei, poxa, mas não é assim que a gente vê vocês, não. A sociedade tem um certo receio de conversar. Então, é muito importante que a criança quebre essa barreira, esse estigma, e vê o policial como uma extensão até da segurança, aquele que ele pode até levar essa situação de aflição, porque, no caso da criança, vocês como intermediário falando, não, sugerindo um modelo da família, onde que existe aquele diálogo, aquele interesse da família, preocupado com os objetivos do filho, esse envolvimento mais de igual para igual, é muito importante para a criança e até para a família sentir isso. E o policial, como intermediário dessa situação, eu acredito que essa nova geração, essas crianças, vão ver o policial de uma forma muito mais positiva. Então, bem colocado isso daí, Cláudio, porque assim, vivemos lá atrás uma época muito de repressão, uma ditadura, mas a polícia ela quis mudar esse conceito, até fazendo um trabalho comunitário, uma polícia mais próxima das comunidades. E com isso, o PROERD veio para brilhantar todo esse trabalho de bons profissionais, que também são pais, mães, e que também têm os seus filhos. E esse trabalho atingiu algo maravilhoso dentro das escolas, porque as crianças, principalmente as que passaram por mim, têm o prazer de chamar eu como um professor, como amigo, a gente interage. E esse trabalho, não só em São Caetano, mas em todo o estado de São Paulo, e até mesmo em outros estados, tem tido um resultado brilhante. Tanto é que muitos padrinhos do PROERD, pessoas ilustres, aí, artistas, fazem parte, são participantes desse trabalho em relação ao que a Polícia Militar realiza nas escolas.
Quase todas as cidades têm um ProERD? Todas. Em todas? Todas as cidades. Quando você diz esses padrinhos ou esses empresários, eles contribuem com alguma verba? Que tipo de prestígio que tem a sociedade civil ou mesmo do âmbito jurídica em relação a esse programa? Na realidade é assim, quando a gente fala de padrinho, estou querendo focar somente na formatura. Durante 10 semanas que a gente se envolve com esses alunos na sala de aula, no final tem uma formatura, e principalmente falando de São Caetano, é mega formatura, que envolve um público de 1.000 crianças, e contando com os pais, amigos, familiares, chega num público de 5.000 pessoas. Então, para brilhantar mais a festa, a gente sempre convida uma personalidade, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que não é envolvida com drogas. Então, já teve o Raul Gil como padrinho, não na nossa cidade, mas em outras cidades. A própria Xuxa, jogadores de futebol, artistas renomados. Então, a participação deles é uma participação mais de presença, não com a parte financeira ou alguma outra coisa nesse outro sentido, mas sim na parte de mostrar para aquelas crianças que é importante eles seguir um caminho do bem, que é importante tudo aquilo que eles aprenderam poder colocar em prática no seu desenvolvimento, no seu crescimento. E nessa dinâmica pedagógica, vocês trazem material didático, com projeção, com filme. Como é que vocês envolvem para motivar a criança, para ela criar esse interesse, se envolver, haver essa troca de informação? Qual a dinâmica que vocês adotam? Então, o policial tem que ser muito versátil. Tem que criar vários métodos para poder prender aquela criança, no bom sentido, de prestar atenção na aula. Na realidade, nós temos uma cartilha com 10 lições. Cada lição aborda um assunto diferente: tabagismo, alcoolismo, crack, maconha, bullying, enfim. Só que nós também temos que trazer algo diferente, como teatro, música, dança. Imagina um policial fardado dançando numa sala de aula. Dá para você imaginar isso? Imagino. Eu fiz muito isso daí, confesso para você que eu interagia com eles, então, muitas das vezes, até sentar no chão para mostrar que nós estamos de igual para igual, com todo respeito, com disciplina, é claro, mas mostrar que a gente também somos pais, somos diferentes nesse sentido, né? Não só aquele policial fardado, que as pessoas têm que é uma postura autoritária ou talvez arrogante, mas mostrar que também somos pessoas com um coração bom, que também amamos, que também sorrimos, que também filho, choramos. Tem família. Que tem família. Então, você tem que usar desses métodos para poder eles gostarem da aula. Perfeito. E normalmente, você falou até mesmo uma representação cênica, no caso do teatro, não é? É com as crianças, o teatro, vamos dizer, eles seriam os próprios atores ou trariam atores para contar, vamos dizer, uma história sobre o uso? Como é que é esse envolvimento com as crianças? Não. Todo o trabalho é somente eles participando. Eles participando. Eles mesmos criam, eles mesmos encenam, eles participam. Então, dado para eles um tema? A gente dá um tema e eles desenvolvem esse tema. Em grupos? Em grupos. E aí você tira alguns paradigmas, né? Daquela criança que é tímida, que talvez não tem uma expressão corporal, e a gente tenta envolver isso daí para ter uma aula mais divertida, mas focando sempre no objetivo, na parte da prevenção. Então, alguns métodos que a gente utiliza. Fora slides, cartazes e outros métodos aí que a gente tenta criar no momento aí para poder ter uma aula mais assim, divertida e saudável. E eles acabam ali naquela dinâmica, questionando ou perguntando, ou se envolvendo um na história do outro. Como é que é a dinâmica numa representação, vamos dizer, de um quadro, de um grupo de meninos que vão representar um dependente com álcool ou qualquer outra substância? Eles têm um tempo para questionar, para perguntar, ou vocês intercedem, mostrando quais as dificuldades da família ou dos filhos? Então, na realidade, eles são muito versáteis. E eles são de tantas perguntas, você não tem ideia. A hora que você está no lado, conversando com uma criança de 10 anos, você acaba se surpreendendo de tantas informações que eles têm hoje, que é muito comum nas redes sociais, televisão, jornais, rádio, e até o diálogo de uma conversa com os pais. Então, eles trazem situações que eles mesmos já vivenciaram ou ouviu dizer.
E a gente tenta corrigir dentro de uma forma com muito cuidado, dentro daquilo que eles estão querendo representar. E tem alguns que representam de uma forma que você fala, meu, como que pode uma criança ter essa malícia, todo esse conhecimento? Mas, infelizmente, aí tem as redes sociais, tem a mídia, a TV, que tem um lado bom, mas tem um lado ruim, que eu falo, né? Que alguns programas até não deveriam ser passados para as crianças, porque acaba instigando, acaba mexendo dentro do íntimo, do íntimo deles, algumas coisas que pode até prejudicá-los no futuro. Tem aqueles que acabam se projetando e trazendo a situação da própria casa, vivenciando com um pai que é dependente químico, ou alcoólico, ou uma mãe, um irmão, traz em sala de aula? Traz. E aí que se torna uma situação muito triste, até para nós como policiais militares, muitas vezes não estamos preparados para saber que uma criança passando por uma situação difícil, violência doméstica, muitas vezes o pai ou a mãe, uma situação que se encontra na justiça. Quando eu estou falando isso, estou dizendo que o pai ou a mãe foi preso, até mesmo por uma consequência do problema das drogas. Então, eles trazem uma realidade que tem que ser muito bem trabalhada, tem que ter muito cuidado. E aí nós contamos muito com o apoio da coordenação da escola, justamente quando a gente percebe que aquela criança, ele põe para fora um sentimento que ele está vivenciando em casa e que ele encontra no policial a confiança de transmitir aquilo, aí a gente já faz um trabalho diferenciado, um trabalho esse que a gente pede ajuda da parte da direção para poder trabalhar com aquela criança lá e saber realmente o que está acontecendo. Isso é muito bom. Tem que ser um trabalho de equipe, sem dúvida alguma que a coordenação tem que ter um suporte terapêutico ou um encaminhamento para a rede pública ou mesmo em particular, mas a família tem que ser chamada e tem que ser conscientizada do que está ocorrendo, porque será só um dano maior futuramente para a própria família, se não trabalhar essa criança. Com certeza. Quais, assim, as situações mais comuns entre eles de questionarem vocês? O que aguça mais a curiosidade de uma criança dessa idade, de 8, 9 anos? Bom, eles trazem muito o exemplo em casa, é até engraçado a gente falar, né? Mas é uma realidade. Porque quando a gente aborda o assunto sobre o tabagismo, o alcoolismo, sempre tem aquela mãozinha levantando, professor, não sou professor, sou um instrutor, mas acaba nos titulando como professor. Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia faz uso desse cigarro, da bebida. Até a gente procura orientá-los, nunca usar a palavra mãe ou pai. Alguém que eu conheço. Ótimo. Alguém que eu conheço em casa, professor, faz uso de tal situação. Até para não deixar a criança numa situação comprometedora, até de constrangimento. Então, a gente tem esse cuidado para que orientar essa criança de uma forma que ela se sinta feliz e realizada dentro de um assunto que ela está trazendo, que é muitas vezes um assunto tão delicado e que você tem que trabalhar de uma forma um pouco diferente, até para não acabar expondo ela. Muito interessante, muito bem assim feita essa colocação, porque existe às vezes até o bullying numa situação dessa e aquela coisa de identificar que não vai ser bom para ninguém. E assim, tem alguma situação da qual te tocou, já mexeu muito em detrimento a uma dificuldade de algum desses garotos? Por exemplo, quando você fala violência doméstica, que desde a física ao ato sexual, não é? Já teve alguma situação que te incomodou muito, ou mesmo pela falta, pela carência de afeto, de alguma coisa de incomodar? Hoje em dia é muito comum a gente trabalhar com as crianças e você vê muito da separação de pais. Ou mora com o pai, ou mora com a mãe, ou mora com a avó. E essa criança, ele, dentro do mundo dele, dentro daquele momento que está passando, ele fica muito acuado, muito triste. Eu tive um caso de um aluno que ele não gostava de policial. Quando eu cheguei a primeira vez na sala de aula, vou falar muito claro com você, ele me enfrentou. Ele me enfrentou porque ele vivia numa comunidade, e a comunidade que ele vivia era uma comunidade muito violenta. Então, as pessoas mais próximas dele eram os traficantes, eram delinquentes,
pessoas do crime organizado. E eu tive que fazer um trabalho muito, muito intenso com essa criança para adquirir a confiança dele. E posso falar com toda a segurança para você. Consegui fazer que essa criança gostasse de mim. E hoje é meu amigão, parceiro. E acho que tudo aquilo que eu consegui passar teve um resultado muito positivo. Claro, uma sala de 30 alunos, se você conseguir alcançar uma criança com as informações da parte de prevenção, eu já sinto o meu trabalho muito realizado. Porque uma criança, ela entendeu a mensagem. A semente foi plantada e aquela semente houve um grande fruto. Entendeu? É nessa parte aí que eu já passei, que foi uma experiência única para mim. Nesse fato que eu estou te passando. Vocês chegam a fazer assim, quando a gente fala assim muito hoje das drogas lícitas, que é muito comum em qualquer família ter o tabagismo e o álcool. E em relação a essa situação, porque é muito importante já com essa criança trabalhar as drogas lícitas. Como é que vocês trabalham isso? Não, o que a gente tenta passar para eles é assim, a partir do momento que a criança não tem 18 anos, nenhum jovem, isso é proibido por lei. Então, é uma coisa que pode fazer mal, porque ele está num desenvolvimento, num crescimento. Porque a pessoa com 18 anos se entende que ela tem a alta responsabilidade e um cuidado de si própria. Então, o que nós passamos, até com todo esse cuidado, é dizer que se aquilo fosse tão bom e as pessoas usam, por que lá na frente o resultado é tão negativo? Então, nós podemos ter uma vida saudável sem ter a necessidade de fazer uso dessas coisas. E eu falo isso com bastante autoridade, porque eu não faço uso. Eu mostro a minha pessoa como exemplo. Até porque eu sou pai, também tenho filhos, e eu falo para eles assim, na minha vida eu tive tantas oportunidades, mas essas oportunidades que ocorreu para a minha pessoa, eu observei outros jovens, outros amigos meus que mais cedo quiseram ter a experiência com esse tipo de coisa e que o resultado não foi tão positivo. Então, devido aos conselhos da minha mãe e da minha avó, que eu fui criado sem pai, isso me ajudou muito. Então, eu tento passar para eles que tudo é permitido, tudo é lícito, mas será que tudo me convém? Será que isso é bom? Então, eu falo assim, o Roberto não precisa de uma bebida, um cigarro, ou algum outro tipo de droga para se sentir legal. Aqui eu danço, brinco, canto, me divirto, isso é legal, isso é bom. Para que eles possam entender que, mesmo que na casa deles, eles tenham alguma pessoa com esse tipo de comportamento, que é natural, o pai e a mãe, dentro daquilo que você falou das drogas lícitas, é ver e ignorar. Mas é claro que tem que conversar. Então, o trabalho que o instrutor do ProERD realiza, não só lá atrás, mas hoje, é também trabalhar a família, mostrar como exemplo. Tudo bem, tá fantástica a explicação. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já com a palavra do companheiro Roberto.